Oi? Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje aí de métodos de proteção do ferro. A espontaneidade da reação. O fato da reação acontecer espontaneamente. Basta eu entrar os dois metais em contato e a reação acontece. Isso aqui está baseado naquilo que a gente já falou uns tempos atrás aí, dos E0s. O pequeno dá para o grande. Lembra sempre que o pequeno dá para o grande. Quem tem E0 menor dá elétrons. Vou pegar o giz aqui. Dá elétrons. Então aqui temos elétrons indo nesse sentido. Quem tem E0 menor dá elétron, corrói, oxida. Quem tem E0 grande ganha elétron, reduz e é protegido, vai aumentando a sua espessura. Um exemplo: se eu pegar uma panela de cobre, um tacho de cobre, coloco o ácido clorídrico lá dentro, um ácido forte, será que o ácido clorídrico vai corroer o tacho de cobre? Vai destruir o tacho de cobre? Então, basta olhar os E0s. Se o E0 do tacho for menor que o E0 do cátion contido aqui dentro, haverá corrosão. Olha lá, E0 do cobre mais 0,34 volts. Esses E0s, eles são fornecidos, a não ser o caso do hidrogênio. Esse você tem que saber que o hidrogênio vale 0, porque o hidrogênio é o padrão, é o potencial padrão. Então veja que o E0 do cobre, o E0 do recipiente, maior do que o E0 do cátion presente lá dentro. Então não tem como o cobre, metal, que é 0, dar elétrons para o H+. Então E0 do recipiente não pode ser menor que E0 do cátion que está lá dentro. Tá? Vamos ver aqui alguns métodos para a gente proteger o ferro. Se você tem um vitrô, deixa ele guardado no sequinho aqui dentro da sala, não vai acontecer nada com ele. Agora, se eu pego esse vitrô sem pintar, deixo na chuva, de um dia para o outro ele já vai enferrujar tudo. A umidade e o oxigênio do ar vão provocar a reação. Então o ferro vai estar dando elétron para o oxigênio, formando a ferrugem. Então, para isso que eu uso a pintura. A pintura, então, não é um método que envolve elétrons. É um método que apenas evita o contato do ferro com a umidade e o oxigênio. Para haver a corrosão, para o ferro oxidar, para o ferro perder elétron, tem que ter a umidade, a água, para movimentar os elétrons, e o oxigênio, que vai participar desse ganho e perda de elétrons. Então, o primeiro método é o mais simples, é a pintura. Outro método, a chamada lata. É lata de milho verde, lata de massa de tomate, lata de goiabada, né? Também conhecida como folha de Flandres. O que é a lata? É ferro com película de estanho. Então tem uma película fininha de estanho por dentro. Porque se eu colocar a conserva dentro da lata de ferro, o que vai acontecer? A umidade vai fazer o ferro enferrujar e vai estragar o alimento. Então, para isso, eu tenho a película de estanho, que não vai deixar a lata enferrujar. Por que eu não uso tinta? Porque deixaria gosto no alimento, né? Tinta deixa gosto. Mas veja o seguinte, que coisa interessante. O E0 do ferro é menor que o E0 do estanho. Então quer dizer que o ferro vai dar elétron para o estanho? Sim, pois o ferro vai oxidar
vai enferrujar na presença do estanho. Só que precisa do quê? Umidade e oxigênio. Então, quando a película de estanho está perfeita, não tem nenhum estragadinho, o ferro não tem contato com a umidade da conserva. Agora, você já deve ter ouvido falar que a gente não deve comprar conserva com lata amassada. Por quê? Porque é feio só? Não. Porque quando amassa a lata, provoca uma trinca na película de estanho. Ali no lugar que ocorreu a trinca, a umidade vai fazer contato entre o ferro e o estanho, vai formar uma pilha, inicia o processo de corrosão do ferro. Começa a formar ferrugem no ferro e estraga a conserva. Então, recapitulando, por que motivo não devo comprar lata amassada? Porque o amassado provocou uma trinca. A trinca fez a umidade e o oxigênio entrar em contato com o ferro. E aí, o ferro começou a dar elétron para o estanho e o estanho vai destruindo a lata. Então, uma coisa que era para ser proteção passa a ser destruição da lata. Então, por isso que a película tem que estar perfeita. Se amassou, quebrou, estragou tudo a lata. Porque o exército do ferro é menor que o estanho. Funciona como se fosse uma tinta. Se eu pintasse com tinta, vocês podem ver, um portão, uma janela está pintada, um lugar lá eu risquei a tinta, aquele lugar enferruja. Se uma lata que você abriu, o abridor riscou a proteção de estanho, a lata vai enferrujar, vai ser destruída rapidinho. Outro método, chamado ferro galvanizado. É o caso, por exemplo, do arame. O arame fica aí, o arame faz cerca, faz alambrado, fica aí na chuva, no sol e não enferruja. Balde de ferro, a calha da beirada da casa, né, fica exposto ao tempo e não enferruja. Por quê? Porque o ferro galvanizado é ferro com uma pequena película de zinco. E aí o zinco protege o ferro. Por quê? Porque ele dá elétron para ele. Ao invés de ser o ferro que está sendo destruído, dando elétrons, o ferro está ganhando, então ele está sempre bonito. Quem está perdendo elétrons é o zinco. O zinco está protegendo o ferro, dando elétrons a ele. Por quê? Porque o E0 do zinco, é menor que o E0 do ferro. Olha lá, ó. Zinco menos 0,76, que é menor que menos 0,44. Negativo, quanto maior o número, menor ele é, né? Então, o E0 do zinco, menor que o E0 do ferro. Aí vai passando o tempo, chega uma hora que o zinco foi todo corroído. Então, a partir desse momento, o ferro começa a enferrujar. Então, quanto mais espessa a película de zinco, melhor a proteção, mais vai durar. Isso é um tipo de proteção eletrolítica, proteção que envolve elétrons. Então, esta é eletrolítica, esse método é eletrolítico. Vou colocar aqui em parênteses, ó. Eletrolítico, envolve elétrons. Depois nós temos o chamado eletrodo de sacrifício. Pensa, por exemplo, lá no caso do casco do navio. Vamos supor que aqui a lousa seja o casco do navio. Está lá na água do mar, exposto à água salgada. A água salgada faz o ferro enferrujar fácil. Então, para evitar que o ferro enferruje fácil, nós vamos pegar um objeto, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, tem aqui, e vou pegar um objeto, um metal de E0 bem baixo, e vou grudar nele. Pá, grudei lá. Aí, dentro da água isso. Então a água faz haver passagem de elétrons do pedaço de magnésio para o casco do navio. Então, o casco do navio vai estando sempre ganhando elétrons do magnésio. Veja lá, o E0 do magnésio é bem menor que o do ferro. Ó. O ferro é menos 0,44.
do magnésio menos 2,36. Então vai passando o tempo, passando um tempo, chega uma hora que a placa de magnésio foi toda corroída, então tem que substituir, colocar uma outra nova, tá? Esse, por que chama de sacrifício? Porque ele se sacrifica, ele se destrói para proteger o outro. Então esse é mais um método de proteção do ferro. Acho que agora dá para a gente fazer exercício. Eu já deixei a lousa pronta para adiantar, para sair mais rápido a nossa aula aqui. Estamos lá na página 250. Tem uma tabelinha e diz: complete as frases. O cátion representa maior potencial de redução. Quem reduz, quem oxida, dá elétrons. Quem reduz, ganha elétrons. Então, quem ganha? O pequeno dá para o grande é que ganha, tá? Então, o cátion que representa maior potencial de redução, ou que tem maior possibilidade de reduzir, é o que tiver maior é zero. Quem é o maior é zero aí? O ouro. Então, primeiro lá, vamos colocar aqui potencial de redução. Capacidade de ganhar elétrons. Quem é esse? O maior. Que no caso do exemplo aí que ele está perguntando, quem é? O AG. Desculpe, o AU. Né? É o AU. 3+. Como que eu sei se eu vou colocar AU0 ou AU3+? O que significa carga positiva? Significa que ele vai ganhar elétrons. Como ele é grande, ele tem capacidade de ganhar, quem vai ganhar? Quem está precisando. Né? Quem está precisando é o AU3+. Sendo este o melhor agente, bom, lembra lá que é o contrário, né? Quem oxida fornece o agente redutor. Quem reduz fornece o agente oxidante. Então, como o ouro está reduzindo, então ele é o melhor agente oxidante. Vocês lembram que é o contrário. Já o cátion com menor potencial de redução, quer dizer, o que tem menos possibilidade de ganhar elétron. Então, menor é zero. De redução. Quem é o que menos ganha elétron? O menor. Quem é o menor aí? O magnésio. Magnésio 2+. Esse é o que tem menos possibilidade de ganhar. Sendo, portanto, o metal, quando ele fala metal, quando ele fala cátion é o que tem carguinha. Quando ele fala metal é o zero. Sendo o metal magnésio, o melhor agente, o magnésio, o que ele está fazendo? Ele é o pequeno, então ele está dando, ele está oxidando. Então ele é melhor agente redutor, que é o contrário. Segundo, organize as espécies químicas da lista fornecida de acordo com a força oxidante e redutora. Então, segundo, ele quer força oxidante e redutora. Qual que menos força oxidante, né? Organize as espécies químicas da lista de acordo com a força oxidante, força redutora. Quem oxida, dá. Então, quem que mais dá aí? A maior força. O oxidante, ao contrário de, potencial de redução é capacidade de ganhar. E força oxidante é possibilidade de
Vamos evitar do começo, para esse negócio aqui, essas coisas invertidas aqui, vai fazer confusão. Vamos fazer desde o começo. Quem oxida é o menor é zero. Ele é o melhor agente oxidante. Quem oxida, quem melhor dá é o menor é zero, né? Quem melhor oxida, vamos aqui nesse coisa aqui, ó. Ele oxida. Então ele é o agente redutor. O grandão, ele reduz. Então ele é o melhor agente oxidante. Quem oxida, corrói, dá elétrons, é o redutor. O grande reduz, ganha elétrons, é o oxidante. Então, voltando aqui. Organize as espécies químicas de acordo com a força oxidante. Então, vamos lá, oxidante. Quem é o mais oxidante? Olha lá, é o grandão. Quem é o grandão? O AU, 2+, depois vem o AG+, e aí vai indo até chegar lá, cobre 2+, até chegar lá no magnésio 2+. Esse é o oxidante. Agora, força redutora. Redutora. Melhor redutor é o do pequeno. Não estou falando de oxidar, estou falando de agente redutor. Então, o mais redutor aí, então, redutor. Vou começar com ao contrário. Magnésio maior que quem vem depois, Zn maior que ferro maior que Pb, e aí até chegar lá no último lá, que é o AU, que é o menos redutor, ou seja, o que mais reduz. Terceiro, um recipiente de cobre pode ser utilizado para armazenar íons Ag+. Vou apagar para lá. Eu vou deixar esse pequeno da grande aqui, que isso aqui é importante para nós. Então, vou pegar um recipiente de cobre, uma panela de cobre, esse é o exercício 3. Panela de cobre. Panela de cobre 0. Vou guardar lá dentro dela Ag+. O que eu falei agora há pouco? E0 do recipiente não pode ser menor que o que está lá dentro. Então, E0 do Cu não pode ser menor que E0 do Ag. Vamos lá na tabelinha? E0 do cobre, vou colocar aqui, E0 do cobre, mais 0,34. E E0 da prata, acho que é mais 0,8, se não me engano, vou conferir ali já. A prata, isso, mais 0,8. Então, do cobre é maior. E0 do cobre não pode ser menor, então não há problema nenhum. Do cobre é maior? Não, mais 0,8 é maior, né? E0 do Ag é maior que do cobre, vai corroer.
mais 0,8 é maior que mais 0,34. E0 do cobre menor que E0 da prata. Haverá corrosão. Vamos fazer as reações dessa corrosão? Vocês lembram que a gente falou já lá atrás que quem vai oxidar é o menor, de E0 menor, né? De E0 menor oxida. O de E0 menor, o que eu faço com ele? Copio invertido. Então o cobre é o menor, então eu vou copiar invertido lá, ó. Olha na tabelinha lá e copia invertido, ó. Cu0 deu Cu2+, mais 2 elétrons. O da prata é o maior. Então o da prata eu vou copiar igual. Ag+, estou olhando a tabelinha lá, né? Mais elétrons deu Ag0. Tabelinha da apostila lá do início. Vou fazer a reação dessa corrosão, que é a global. Vocês estão vendo que a quantidade de elétrons é diferente. Então o que eu faço agora? Pego este 2 e multiplico todo mundo por 2 aqui. Pego este 1 aqui, ó. Multiplico tudo por 1 aqui. Vai ficar igual, né? Então aqui vai ficar 2, 2, 2. Agora eu posso cortar o elétron. Corto esse 2 com esse 2 e copio o que sobrou. Sobrou o cobre da panela, mais o 2Ag lá dentro. Vai acontecer o quê? O cobre da panela vai virar cátion, vai dissolver. E a prata que estava lá dentro vai depositar sobre a panela, vai formar metal prata sobre a panela. Então, essa é a reação da corrosão. Quarto, um objeto de ouro, E0 do ouro, nós acabamos de ver aí que é 1,42. Um objeto de ouro pode ser limpo com uma solução ácida, quer dizer, H+, né? E0 do H, esse temos que saber. É o mais 0,0. Então veja, o E0 do ouro é maior. Então não tem como o ouro dar elétron para o H. Então o ouro não vai ser corroído. Não acontece nada eu aplicar ácido sobre o ouro. Pegar um anel de ouro e colocar dentro de um copo de ácido. Não acontece nada com ele. Então o que ele perguntou aqui? Pode ser limpo com a solução ácida? Sim. Sim. Pode ser limpo. Por quê? Porque E0 do ouro maior que E0 do H. Quinto, se acrescentarmos uma lâmina de chumbo dentro de uma solução de ZnSO4. Então, tem aqui um recipiente. O que eu tenho aqui dentro? Tenho uma solução de ZnSO4. O que é o ZnSO4? É o Zn++, SO4-. Vejam que o Zn está precisando de elétron. Aí eu pego e coloco o que aqui dentro? Chumbo. Lâmina de chumbo aqui dentro, ó, Pb. Quando falo lâmina é o 0. Aí eu vou lá na tabelinha e olho. Se o Pb for menor que o zinco, ele será corroído, porque o pequeno dá para o grande. Se o Pb for menor que o zinco, o Pb vai dar para o zinco. Vai corroer.
Vamos ver lá. E0 do zinco. Menos 0,76. E0 do PB. Isso eu tenho que olhar ali, que eu não estou lembrado quanto que é. PB menos 0,13. Então, PB é maior que o zinco. E0 do PB maior que E0 do zinco. Então não acontece nada. Não há reação. Então, não reage. Porque o PB não tem como o PB dar elétron para o Zn lá que está precisando. Depois da aula, depois de terminar aqui, estou disponível lá no WhatsApp, no privado, para solucionar dúvidas que tiverem, tá? A ferrugem pode ser considerada uma mistura de hidróxido de ferro 2 e 3. Deu as reações lá da reação da ferrugem. Rebites são peças metálicas que auxiliam a fixação mecânica dos pregos. Explique por que pregos de ferro com rebites de zinco são mais resistentes à ferrugem. Então, esse é o 6. Vamos fazer diferente. Ó, vamos supor que eu tenho um prego lá. Tenho um prego. Esse prego, ele falou o que é o metal que tem aí? Com zinco. Então esse prego, que é ferro, ele tem ao redor dele uma película de zinco. Então o meio aqui é ferro. Aqui em volta dele tem o zinco. Então ele está perguntando por que são mais resistentes à ferrugem. Isso aqui é a mesma coisa que o ferro galvanizado que eu falei lá atrás, ó. O E0 do zinco é menor que o E0 do ferro. Por isso, ele protege o ferro. Ele está dando elétrons ao ferro. Então, o Zn dá elétrons ao ferro, protegendo-o. Essa é a razão. Isso é a letra A, né? Letra B. Algumas pessoas costumam aplicar sobre um portão de ferro uma tinta conhecida como zarcão. É aquela tinta alaranjada, né, que se aplica antes de passar a segunda mão, é tinta de primeira mão, né? Antes de passar a segunda mão, eu aplico lá o zarcão. Propõe uma explicação por isso. Então, o que a tinta faz? Evita o contato. Então, evita o contato do ferro com a umidade e o oxigênio. Sétimo, analisando os potenciais de redução fornecidos abaixo, pode-se concluir que o metal alumínio reage com a água. Deu as semi-reações lá, escreva a equação que representa essa reação e calcule o ΔT0. Isso aí nós já falamos lá atrás também, que quando ele te dá as semi-reações e pede a global, o que a gente faz? Pega a de menor E0 e copia invertida. Pega a de maior E0 e copia igual. Então, eu vou olhar quem tem menor E0, copia invertido. Maior E0, copia igual. O menor é o alumínio, né? Então a do alumínio eu vou copiar invertida.
Então vou copiar lá. 7. AL 0, deu AL 3 mais 3 elétrons. Essa aqui é de oxidação. A de redução é o de maior a 0. Copia igual. Então vou lá, copia igual. 2H2O mais 2 elétrons deu H2. Depois que eu fiz a escolha de quem vai manter e quem vai inverter, aí você coloca a flechinha do lado certo. Inicialmente está para lá, para cá, porque você vai decidir o que você vai fazer, tá? H2 mais 2OH-. Veja que a quantidade de elétrons está diferente. Aqui é 2, aqui é 3, então não dá para cortar. Então o que eu faço? Multiplico isso aqui tudo por 2. E multiplico tudo isso aqui por 3. Então aqui vai ficar 2, 2, 6. Aqui vai ficar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 e 3 vezes 2, 6. Agora dá para mim cortar o elétron e tirar a minha equação global. Corto 6 com esse 6. Copio o que sobrou. Sobrou 2AL0 mais 6H2O, só, flechinha, 2AL3+, mais 3H2, mais 6OH-. Pronto, está aí a minha equação. Ele pediu também para você calcular o delta E0, quanto que está produzindo de energia essa pilha. Então, delta E0, como é que faz? Já até caiu em prova, isso é 0 maior menos E0 menor. Assim que eu acho a voltagem, a delta, a DDP, o delta E0, né? Então, delta E0 igual a E0 maior. Quem é o maior aí? O maior é o 0,83. Então, menos 0,83 menos, o outro é menos 1,66. Então, vai ficar delta E0 igual a menos 0,83 mais 1,66. Delta E0 deu, toda a pilha tem que dar zero, toda reação espontânea tem que dar positivo. Tá? Acho que eu já falei isso. Toda reação espontânea dá delta E0 positivo. No caso aí deu mais 0,83 volts. Oitavo. Baterias utilizadas em automóveis são constituídas de lâminas de chumbo e óxido de chumbo mergulhadas em uma solução de ácido sulfúrico. As semi-reações dessa bateria podem ser representadas da seguinte forma. Ele deu as semi-reações aí. Escreva a global. Você tem que ver quem é o maior e quem é o menor aí. Eu estou vendo um erro aqui, ó. Vou voltar lá para confirmar para vocês. Chumbo é menos 0,13. O outro é mais. Então esse sinal do chumbo aí que está errado. Tem que corrigir na apostila aí, ó. O E0 da primeira semi-reação é menos 356, tá? Corrijam aí. Então, oitavo aqui. Então, vou fazer a global. Quem vai oxidar é o de menor E0. Vou fazer mais para cá um pouquinho, senão não vai caber ali.
Quem vai oxidar é de menor reserva. Quem é o de menor reserva aí? É o chumbo, que eu falei que vocês corrigiram o sinal aí, que é negativo. Tá?